Prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos na lição 4. Agora vamos estudar a história de um dos martírios mais bonitos, pela quantidade de relatos que nós temos descrevendo a vida desse homem, Policarpo de Esmirna. Bom, ele vai ser morto ali próximo do ano 155 da era cristã, ou seja, cerca de 120 anos depois da morte de Jesus. Eu coloquei aí um comentário para vocês, do historiador Daniel Rupes, que ele diz: conhecemos muitos destes relatórios imediatos, como, por exemplo, o da paixão de São Policarpo, ou dos mártires de Lyon. Nós vamos falar também sobre esses mártires de Lyon. Possuímos também cartas enviadas pelos bispos das comunidades, quando eles próprios se encontravam na prisão, destinados ao sacrifício, a fim de darem instruções aos seus sacerdotes ou diáconos, ou exortarem a paciência e a coragem os seus fiéis. Não se pode imaginar um tom mais pungente do que o que envolve, na sua precisão quase administrativa, esses documentos assinados com sangue. Ou seja, ele faz comentário sobre Policarpo de Esmirna, que ele, seguindo essa regra católica, chama de São Policarpo, né? Não é errado chamar de São Policarpo, mas o problema é que a Igreja Católica criou um critério novo para ser santo, ok? Santo significa separado. Todo cristão é santo. Então, você poderia falar naturalmente São Policarpo, mas a Igreja Católica, na história, ela criou um outro significado para santo. Santo é aquele que faz milagre. Se você não fizer milagre, aí você não é santo, tá ok? Então, aqui quando ele fala a paixão de São Policarpo, está falando Policarpo de Esmirna. Aí eu comento, o historiador Eusébio de Cesareia, em sua obra História Eclesiástica, relata o martírio de Policarpo, pastor da igreja de Esmirna, discípulo do apóstolo João. Então, essa parte é interessante. A história diz que ele conviveu com os apóstolos e aprendeu diretamente com o apóstolo João. Então, Policarpo, ele é uma testemunha interessante da fé. Tem diversos textos escritos por ele. Eu também depois vou colocar lá no grupo para vocês poderem ler algumas epístolas de Policarpo. Okay? Ele é um testemunho interessante e a morte dele será então um testemunho ainda, vamos dizer, mais espetacular. Dos martírios, todos os martírios que eu vi, um dos mais espetaculares. O comentário prossegue. Policarpo foi martirizado no ano 155 da era cristã, durante o governo de Antonino. Nós vimos nos tópicos anteriores que Antonino não era um homem muito mau, mas ele manteve esse padrão, ok? E nesse período a perseguição já estava, vamos dizer, em outras regiões do Império também. A primeira perseguição de Domiciano, Trajano, foram perseguições que ocorreram em Roma. E aqui já está alcançando a cidade de Esmirna, que fica distante, fica na região da atual Turquia, né? Bom, eu coloquei aí mais um texto de Eusébio de Cesareia, que ele diz: brilhava por este tempo na Ásia Policarpo, discípulo dos apóstolos, a quem as testemunhas oculares e os ministros do Senhor tinham confiado o episcopado da igreja de Esmirna. Então, lembre-se, eu falei para vocês que o Apocalipse tem uma carta que foi destinada a essa igreja de Esmirna. Essa carta, até depois, esteja com a sua Bíblia próxima, nós vamos ler alguns versículos lá dessa carta, porque a carta escrita ali próximo do ano, vamos dizer, o Apocalipse é revelado próximo do ano 95, então o Apocalipse foi revelado cerca de 60 anos antes do martírio de Policarpo. E o sofrimento desse homem e tudo, e o que essa era vai representar, a gente vê se cumprindo na vida de Policarpo. É bem interessante, né? E esses escritos são importantes porque ele, como discípulo de João, vamos dizer, é um testemunho direto de alguém que aprendeu com os apóstolos. Então nós veremos até questões que ele
vai debater, por exemplo, sobre quando deveria ser celebrada a Páscoa, ok? E ele celebrava como a Bíblia determinava, enquanto o pastor de Roma, ele já celebrava de outro jeito. Nós vamos ver mais à frente. Então, Eusébio de Cesareia prossegue. E todos a uma voz começaram a gritar: morram os ateus, que se busquem Policarpo. Ou seja, Policarpo então foi preso, ok? E no seu julgamento eles usam essa expressão: morram os ateus. Vou dar uma pausa aqui para poder explicar esse momento do julgamento de Policarpo e por que eles chamavam Policarpo de ateu. Bom, para os romanos, para os gregos, para os pagãos, para todos os povos, excetuando o judaísmo e o cristianismo, né, o povo espiritual cristianismo, para todos esses povos tinha que ter uma imagem de um Deus, senão um Deus não existia. Um Deus invisível, para eles, não existia. Esse era o conceito pagão. Então, estava tendo a perseguição desde Domiciano, aqueles sacerdotes de Apolo, né, que deram início a essa perseguição, dizendo: os deuses não estão mais atendendo o império, não estão respondendo por culpa dos cristãos. E o povão começou então a acusar os cristãos de que, na verdade, esse povo, eles não adoram a Deus nenhum, porque eles falam de um Deus invisível e não existe Deus invisível. E aí, por conta disso, eles chamavam os cristãos de ateus. O que significa ateu? Ateu significa sem Deus. Alguém que não crê em Deus nenhum. Ou não Deus, porque o prefixo a no grego, ele está ligado à negatividade, né? Por isso a pessoa diz: eu sou apolítico, ok? Ele não gosta de política. Então, ateu significa não Deus ou sem Deus. Tá bom? É interessante que na história era para as pessoas perceberem que os romanos, aqueles que estão acusando aqui os cristãos de serem ateus, eles entendiam que os cristãos não serviam a Deus nenhum. Mas na história começaram a usar o termo ateu de maneira errada, dizendo que ateu seria aquele que acreditava no Deus, por exemplo, no Deus Apolo, mas não acreditava no Deus X. Ou seja, tem um debate na Universidade de Oxford, e nesse debate está um ateu chamado Richard Dawkins, e ele fala para o professor que está debatendo com ele, dizendo, né, vocês também são ateus, porque vocês acreditam no Deus da Bíblia, mas não acreditam em Zeus, não acreditam em Apolo. Isso não é ser ateu. Vamos dizer, isso é irracional. Aquele homem, ele herdou essa ignorância do povo, mas lá o povo não era tão ignorante quanto ele, porque o povo pensava que eles não tinham deuses. Eles não tinham nenhum Deus como eles. Mas já Dawkins, ele caiu em outro erro, né? Porque ateu não significa você, por exemplo, acreditar em Yahvé, acreditar no Deus da Bíblia, mas não acreditar em Zeus. Isso não é ateu. Se você acredita, por exemplo, em Zeus, você não é ateu, porque você acredita num Deus. Mesmo que você desacredite em outro. Ateu significa sem Deus, aquele que não acredita em Deus nenhum. Então eu falo, o ateísmo, as pessoas têm dificuldade até para entender o que é ateísmo. Os romanos acusavam os cristãos de serem ateus porque eles pensavam que não tinha Deus nenhum, porque era invisível. Então, por isso, eles chamaram, né, que busque Policarpo. Policarpo, ele seria assim a pessoa de maior importância nesse momento. Porque, claro, depois que Jesus morreu, né, foi aos céus, os apóstolos, todos que de alguma maneira estiveram com Jesus, essas pessoas eram especiais quando eles chegavam na igreja. Né? A pessoa, de alguma maneira, foi um testemunho, ele viu Jesus pregando. Bom, depois foram morrendo essas testemunhas. João teria sido o último, ali próximo do ano 95 da era cristã, que ele teria sido morto, ele teria sido o último que viu Jesus. E
E agora nós temos uma testemunha diferente. Policarpo, ali próximo do ano 155, ele teria sido o último ou um dos últimos a dialogar com uma testemunha direta de Jesus. Então Policarpo podia dizer, olha, isso que eu estou dizendo para vocês eu aprendi com João, e João aprendeu diretamente com Jesus. Então era um testemunho mais forte. Certamente isso fazia de Policarpo uma pessoa de destaque ali naquele período da história da igreja, que todos gostariam de ouvir, porque, claro, a igreja sendo muito perseguida, textos sendo queimados, às vezes o testemunho vivo de uma pessoa era algo importantíssimo para aquela igreja. Então eles queriam matar Policarpo. Policarpo seria a principal testemunha desse período. O comentário prossegue. E foi enquanto orava numa visão que teve à noite 3 dias antes de sua prisão, ou seja, Eusébio de Cesareia conta que 3 dias antes da prisão ele teve uma visão, né, quando viu que o travesseiro de sua cabeceira se consumia completamente pelo fogo. Vamos dizer, essa visão ele vai de alguma maneira indicar a maneira como vão tentar matá-lo, né? Tá ok? Nessa visão. Aí o comentário prossegue. Despertado pelo fato, logo interpretou para os presentes o ocorrido, quase adivinhando o futuro, e anunciou claramente aos circunstantes que ele haveria de morrer por Cristo no fogo. Ou seja, ele disse, olha, essa revelação não dá para entender bem se foi uma visão ou um sonho, que ele fala despertou, então parece ter sido um sonho, mas antes Eusébio de Cesareia usou visão. Então, mas com essa revelação, em sonho ou em visão, ele entendeu a forma que ele seria morto, tá ok? E diz a história, e eu comento aí, né? Olha, que eles estavam prometendo livrá-lo, as autoridades prometiam livrar Policarpo. Aí vejam o que eles diziam, o que a história diz. Mas que há de mal em dizer César é o Senhor, e em sacrificar, ou seja, sacrificar significava trabalhar na mesa do demônio, era prestar culto a Júpiter, era um culto de possessão demoníaca. E, infelizmente, eu falei para vocês, teve bispos que fizeram isso para não morrer, né? Mas Policarpo, ele era grande testemunha nesse período, né? Era o cristão de maior autoridade no mundo, podemos dizer assim, a história o vê assim, ok? Então, repetindo a leitura, ele diz, mas que mal, que há de mal em dizer César é o Senhor, e em sacrificar, e com isto salvar a vida. Bom, como se negava, Policarpo foi levado ao estádio para ser martirizado. Ou seja, o homem que não queria reconhecer César como Senhor, porque nesse período o imperador já era reverenciado em vida. Não? Antes de Calígula, os imperadores eram adorados após a morte, mas com Calígula, os imperadores passaram a ser reconhecidos como divinos em vida. E, claro, chamar ele de Senhor significava chamar ele, né, de Deus, reconhecer ele como um ser divino. E Policarpo não aceitou fazer isso. Eusébio de Cesareia prossegue na descrição. Olha, era tal ruído no estádio que muitos não podiam ouvir. Entrando Policarpo no estádio, sobreveio uma voz do céu: sê forte, Policarpo, e porta-te como homem. Né? Por quê? Porque Policarpo está sendo levado para o lugar de morte. Um comentário, uma pausa aqui. Policarpo está sendo levado para o lugar de morte e ele vai servir como uma testemunha muito forte para o período que vai se seguir. Cerca de 100 anos depois de Policarpo, vai ter um imperador chamado Décio, que diz a história que recomendaram a ele que ele evitasse matar os cristãos, que torturasse bastante para que eles reconhecessem os deuses. Mas uma das razões seria porque martírio gera novos cristãos. Se você matar cristãos, aumenta o número de cristãos. Então evita matar, prende e tortura até eles reconhecerem os deuses. E de onde que vinha esse pensamento?
né? Muitos estavam sendo martirizados, mas o martírio de Policarpo, ele foi um dos maiores espetáculos porque ele era considerado a grande testemunha naquele período. Ele era, podemos dizer, a testemunha de Deus aqui na Terra. Então eles fizeram como um espetáculo. Vocês vão ver aqui como até judeus participam de um pedido de morte de Policarpo. Foi algo que marcou muito. E as coisas que vão acontecer no momento do seu martírio, tá bom? Mas começa por essa voz que fala, tá bom? Ser forte, Policarpo, e porta-te como homem. O texto continua. Ninguém viu quem falou, mas muitos dos nossos ouviram a voz. O que significa também isso, muito dos nossos? Era sabido que Policarpo ia ser morto, então muitos dos cristãos que viviam naquela região certamente foram assistir para ver, né, o que aconteceria com Policarpo. Então foi algo que certamente mexeu também com a fidelidade daqueles cristãos. E aqueles cristãos ali que estavam vendo os outros pedindo a morte, claro, eles não foram lá para ver a morte, para pedir a morte, mas talvez até para orar, mas foram assistir. Então ele diz que, ou seja, dos nossos, dos cristãos, muitos ouviram aquela voz do céu. E prossegue. Quando os conduziam, armou-se grande tumulto por parte dos que perceberam que haviam prendido Policarpo. Logo, quando se aproximou, perguntou-lhe o procônsul se ele era Policarpo. Tendo ele confessado, aquele tentou persuadi-lo a que renegasse, dizendo: tenha consideração a tua idade. Né? Então eu falei, a história de Policarpo, como foi feito como um grande espetáculo pelos romanos, né? Acabou ficando como um grande testemunho, porque nós temos o diálogo dele, vimos a voz de Deus falando, e agora também o procônsul questiona ele, fala, né? Tenha consideração a tua idade, e outras coisas parecidas a estas, como tem costume de dizer: jura pelo gênio do César, muda de pensar, diga, morram os ateus. Eu estava tentando fazer com que ele negasse, né? Mas quando o governador lhe pediu e disse: jura-te e te soltarei, maldiz a Cristo. Bom, como em outro tópico nós vimos, né, numa situação bem triste, nesse caso muitos cristãos, e veremos mais à frente, ok? Exatamente cerca de 100 anos à frente vai ser escrito um livro que eu já comentei com vocês, um cristão que ele vai acabar sendo morto, em que ele descreve outros cristãos que chegavam nessa hora, eles maldiziam a Cristo e jurava que não seguiria mais a Jesus e iria amaldiçoar o nome de Cristo. E também, normalmente, como ele estava exigindo de Policarpo, que ele fosse adorar o demônio. E esse autor, que vai viver cerca de 100 anos depois de Policarpo, ele diz, né, que teve muitos cristãos que, infelizmente, maldisseram a Cristo, foram cultuar o demônio. Ele diz que tinha cristãos que, quando já estava se aproximando do lugar de julgamento, ele já falava para o soldado, negando que era cristão e que queria adorar os ídolos, ou seja, aquele cristão já negava a fé. Tá bom? E aqui ele diz para Policarpo maldizer o nome de Cristo. Aí o texto prossegue. Policarpo disse: 86 anos venho servindo e nenhum mal me fez. Como posso blasfemar contra meu rei que me salvou? Isso pensando perto da hora da morte. Por isso que eu coloquei aquele ponto de questionamento para vocês. Porque tem lugares do mundo hoje que os cristãos estão sofrendo assim. Eu recebi um vídeo em que os cristãos escavaram uma cova grande, deve ter cavado com alguma escavadeira, e estavam trazendo cristãos em vans, e os cristãos com os olhos vendados iam andando, e aquela cova gigantesca, e os cristãos iam caindo ali, e já tinha um atirador especialista que dava só um tiro na cabeça, eles fazendo isso para gastar pouco com a morte dos cristãos. Vídeo atual no YouTube. Os cristãos estão morrendo de maneira
terrível em algumas partes do mundo, principalmente no mundo islâmico, né? Principalmente no mundo islâmico, que eles são muito radicais. O mundo islâmico ele está fazendo hoje com os cristãos o que a Bíblia profetiza que o anticristo fará, porque em Apocalipse 20 é dito que os cristãos eram degolados, ou seja, tinham as suas gargantas cortadas. Eu me lembro eu dando aula na década de 80, na década de 90, tinham pessoas que falavam, pastor, não existe mais esse negócio de degolar, né? Deve ser outra maneira de matar, isso aí ninguém mais faz isso. Mas você vê aí o islamismo, o Estado Islâmico principalmente, quando ele prende os cristãos, a ordem que eles têm, segundo, vamos dizer, o que os seus profetas dizem, é que tem que cortar a garganta dos infiéis. E a Bíblia dizia, a Bíblia foi escrita bem antes do islamismo surgir, e a Bíblia diz que nos últimos dias, durante a grande tribulação, os cristãos que ficarem aqui, que não estiverem com a sua vida no altar, eles terão a sua garganta cortada. Isso está acontecendo no mundo. Então, provavelmente, o que deve acontecer? Isso deve se generalizar no mundo. Porque nós sabemos que o Brasil também tem muito islâmico. E se surgir uma ordem de um profeta louco aí, pode ter ataque aqui no Brasil também. O texto prossegue. O procônsul disse, tenho feras. A elas te lançarei se não mudas tua posição. Mas ele respondeu, chama-as, porque para nós não é possível mudar de posição se é do melhor para o pior. O bom é mudar do mal para o justo. Insistiu o procônsul, como não te arrependes, farei com que o fogo te dome se desprezas as feras. Policarpo disse, ameaças com o fogo que arde há algum tempo, mas depois de um pouco se apaga, e ignoras o fogo do juízo futuro e do castigo eterno, reservado aos ímpios. Mas por que tardas? Traga o que quiseres. Ou seja, o homem está na hora da morte. O procônsul deve ter visto muitos cristãos negarem a fé, ok? Mas esse homem falou, traga logo as feras ou fogo, o que for, traga o que quiseres. O texto prossegue. Enquanto dizia isto e muitas outras coisas mais, enchia-se de valor e de alegria, e seu rosto transbordava de graça, ao ponto de que não somente não caiu em confusão pelas coisas que se lhe diziam, mas pelo contrário, foi o procônsul que ficou fora de si e chamou o arauto para que no meio do estádio apregoasse 3 vezes. Policarpo confessou que é cristão. Ou seja, vamos matar Policarpo. Okay? E é interessante ele dizer que Policarpo ele não estava com medo, né? Mas ele se enchia-se de valor e de alegria e transbordava de graça. O comentário prossegue. Durante o julgamento de Policarpo, entendemos por que a carta de Esmirna afirma que haviam alguns que se diziam judeus, mas eram da sinagoga de Satanás. Na carta de Esmirna, Jesus Cristo diz isso, que nesse período haveria alguns que se diziam judeus, mas eram da sinagoga de Satanás. Porque veja o que Eusébio fala sobre os judeus no momento do julgamento de Policarpo. Lembre-se que os judeus eles estão vivendo cerca de 20 anos depois daquele tópico que nós falamos anterior da revolta de Bar Koba, que Bar Koba ele matou muitos judeus cristãos, obrigando que eles voltassem ao judaísmo. Então, naquele período, os cristãos estavam sendo perseguidos pelos judeus e pelos romanos. Bom, o Império Romano foi lá destruir o Bar Koba, né? Acabou com aquela rebelião. Mas os judeus que continuaram vivendo no Império, eles tinham ódio dos cristãos porque eles continuavam acreditando que o cristianismo era uma deturpação do judaísmo, que todos os judeus tinham que voltar a ser judeus. E claro, Policarpo, como a grande referência
do cristianismo no mundo. O que vai ser dito agora é que os judeus, eles vão comemorar, vão pedir a morte de Policarpo. Veja o que diz Eusébio de Cesareia. Quando o arauto anunciou, Policarpo confessou que é cristão, ou seja, não negou a fé, ok? Quando o arauto disse isso, toda a turba de gentios e de judeus que habitavam em Esmirna se pôs a gritar com ânimo exaltado e grande vozerio: este é o mestre da Ásia, o pai dos cristãos, o destruidor de nossos deuses, o que ensinou a muitos a não sacrificar e a não adorar. Ou seja, acusando Policarpo de ser realmente a principal referência do cristianismo. Por isso que ele diz que ele é o mestre daquela região. Ele era tido como um pai para os cristãos, o principal mestre daquele período. E para os pagãos, o destruidor dos deuses. Lembre-se que eu disse para vocês, a perseguição de Domiciano começou por quê? Porque os templos estavam esvaziando. Entre o culto pagão e o culto cristão era muito melhor, é claro. Aquele ritual, mesmo como Deus instituiu para Israel, não era um ritual bom de participar. Aquele ritual foi instituído de forma temporária, para simbolizar o Jesus Cristo, o Messias, o sacrifício perfeito. Mas participar daquele ritual, mesmo no templo de Israel, a gente já diz que era ruim. Ele tinha que levar, por exemplo, o cordeiro e colocar a mão ali na cabeça, o sacerdote cortar, normalmente um animal criado em casa, para aquilo ser significativo com eles. Havia muito choro, vamos dizer, das crianças, porque uma ovelha, um cordeiro era criado como se cria um gatinho, um cachorro hoje. Então aquilo era para fazer a pessoa pensar, mas aquilo, é claro, não era agradável você ver o animal morrer. Entre os pagãos era pior, porque além de sacrificar, eles pegavam as vísceras, abriam as vísceras, porque ele dizia que dali os deuses falavam, ou seja, inventaram outras coisas para o sacrifício. Em Israel, o sacrifício era só uma substituição. Ele morreu por causa do seu pecado. Tá, ok? Essa era a mensagem. Ali eles já diziam que os deuses falavam do meio das vísceras dos animais, então era algo desagradável. Tá, ok? E o povo realmente, claro, a alma do ser humano, ela tem uma alegria especial quando ela encontra com a verdade de Deus. Tá bom? Bom, o comentário prossegue. A multidão pedia que soltassem um leão contra Policarpo, ou seja, queriam vê-lo ser morto por leão, um leão faminto. Como a autoridade romana afirmou não poder usar feras naquele momento, começaram a gritar que Policarpo fosse queimado vivo. O que a multidão está falando, e como eu disse, envolvendo os judeus. Isso é o que a história conta. Lembrando-se da visão do travesseiro, Policarpo disse: devo ser queimado vivo, ok? Porque ele vira o seu travesseiro incendiado. E Eusébio prossegue: isto se fez mais depressa do que foi dito. A turba arrancou das oficinas e dos banhos a madeira e lenha moída. Ou seja, eles pegaram ali na região, nós vamos pegar lenha para ajudar a queimar esse homem. Os mais entusiásticos em colaborar com a tarefa foram, como de costume, os judeus. Okay? Então, os pagãos acreditavam que os cristãos eram os culpados pelos deuses não responderem mais os romanos, não determinarem a vitória, e os romanos estavam perdendo muitas batalhas, sempre tinha muitas mortes de romanos. Então os pagãos perseguiam por isso. Isso aí tudo, qualquer doença que surgisse também, os deuses estão mandando essas doenças por culpa dos cristãos. Já os judeus, eles tinham outro motivo. Eles acreditavam que o cristianismo tinha que morrer para que todos os judeus voltassem ao judaísmo. Então eles acabavam sendo, vamos dizer também, defensores do sofrimento dos cristãos. O comentário prossegue. Talvez Policarpo tivesse em mente as palavras de Jesus na carta de Esmirna,
que afirmara que os cristãos dessa cidade não sofreriam o dano da segunda morte. Então Jesus prometeu a carta a Esmirna. Lembre-se, o Apocalipse foi escrito cerca de 60 anos antes desse período. Sendo Policarpo o principal bispo da igreja depois de João, ele certamente tinha uma cópia do Apocalipse. Ele deve ter sido um dos que trabalhou, para fazer cópias dos textos do Novo Testamento. Tá bom? Bom, veja o que Policarpo diz, relatado por Eusébio de Cesareia, na página 86. Pai de teu amado e bendito Filho Jesus Cristo, por quem recebemos o conhecimento acerca de ti, Deus dos anjos, das potestades, de toda a criação e de toda a raça dos justos que vivem em tua presença. Bendigo-te, porque me julgaste digno deste dia e desta hora, para ter parte entre o número dos mártires, no cálice de teu Cristo, para a ressurreição na vida eterna, tanto da alma como do corpo, na integridade do Espírito Santo. Oxalá seja eu recebido em tua presença hoje, com eles, em sacrifício vivo e aceitável, segundo preparastes de antemão, como de antemão o manifestaste e o cumpriste. Ó Deus, sem mentira e verdadeiro. Por esta razão e por todas as coisas te louvo, te bendigo, te glorifico, por meio do eterno e sumo sacerdote Jesus Cristo, teu Filho amado, pelo qual seja a glória a ti, com ele no Espírito Santo, agora e nos séculos vindouros. Amém. Ao concluir a oração, o fogo foi aceso, mas para espanto da multidão, o fogo não queimava Policarpo. Olha só o testemunho que nós temos. Policarpo, ele, quando foi levado diante das autoridades, não negou, não amaldiçoou o nome de Jesus e confirmou que era cristão. Ouviu-se uma voz do céu, ou seja, Deus falando a Policarpo para que ele fosse homem nesse momento. Então, eles colocam Policarpo no fogo, mais agora um sinal, porque a voz, Eusébio de Cesareia ainda relata, muitos dos nossos, ou seja, os cristãos ouviram. Quando os cristãos ouviram, eles devem ter identificado ser uma voz falando, uma voz de Deus falando para Policarpo. Talvez, é muito provável que os gentios tenham ficado confusos, ok? Mas os cristãos que estavam ali, e Eusébio de Cesareia disse dos nossos, devem ter entendido, é Deus falando, é um grande testemunho. E agora, quando ele não é queimado, isso é um testemunho até para os gentios, porque todos vão ver, olha, tem realmente alguma coisa diferente com esse povo, porque a vida é a coisa mais preciosa que nós temos. Esses homens não negam Jesus, mesmo se eles perderem a vida, mesmo se forem mortos. E agora, quando o homem chega aqui, que bota fogo, não pega fogo no corpo dele. Aí o meu comentário prossegue. Ordenaram que lhe cravasse uma espada. E Eusébio de Cesareia diz, feito isto, brotou um caudal de sangue, ou seja, quando mataram ele com a espada, brotou um caudal de sangue tão grande que apagou o fogo e deixou assombrada a multidão que via a grande diferença entre os infiéis e os eleitos. Um destes foi esse homem, admirável em demasia, mestre apostólico e profético de nossos dias, bispo que foi da Igreja Católica de Esmirna. Efetivamente, toda palavra que saiu de sua boca se cumpriu e se cumprirá. Quer dizer, Eusébio de Cesareia usa como se ele fosse católico. Eusébio de Cesareia era católico, mas, claro, a história comprova, nessa época não existia igreja católica. Ok? Inclusive, Policarpo, ele, vou dizer que se desentende, mas a história diz que ele, ainda durante a sua vida, ele esteve em Roma, porque a igreja que estava em Roma,
ela fez uma mudança na celebração da Páscoa. E Policarpo diz a história que ele continuava como a igreja, como os apóstolos faziam, a igreja ela manteve o dia de Páscoa como um dia significativo. Por quê? Porque era profeticamente o dia da morte de Jesus. A morte do Cordeiro Pascal, que tinha que ocorrer no 14º dia de Nissan, na hora nona, aquele evento ele simbolizava a morte de Jesus. Quando Jesus morreu, o que a igreja fez? Todo ano, na Páscoa, no 14º dia de Nissan, a igreja se reunia e fazia um culto. Isso na história era normal. Eu, por exemplo, normalmente faço isso. Esse ano, na Páscoa, segundo o critério bíblico, ela caiu num sábado, né? Eu estava na Bahia, e aqui no Brasil, 9 horas, a hora nona lá em Israel, 3 horas da tarde, equivale pelo fuso horário às 10 horas da manhã aqui no Brasil. Eu estava lá na Bahia, numa missão, lá numa igreja, e eu dobrei meu joelho e agradeci a Deus, porque a igreja cristã primitiva fazia isso. Policarpo, por ter estado com os apóstolos, ele também continuava fazendo isso. E ele foi em Roma, segundo a história, dialogou com o bispo que estava em Roma. A igreja de Roma era uma igreja problemática, porque em Roma a história diz que toda perseguição tinham sempre aqueles bispos que eles aceitavam adorar o demônio para não morrer. E essa igreja ali no ano 150, ela já tinha feito mudanças na Páscoa, e a Páscoa deixou de ser, naquela regra bíblica, o 14º dia do mês, contando a partir da lua nova. Lá em Israel, o 14º dia, né, da primeira lua nova da primavera. Em Roma ela fez a mudança, botou a Páscoa no domingo. Ou seja, a igreja que estava em Roma já era uma igreja problemática. Então a história diz que eles entraram em diálogo, e aí Policarpo falou: olha, nós lá na Ásia nós vamos continuar celebrando a Páscoa na regra bíblica. Não, após a lua nova, 14 dias no mês de Nissan, no calendário que os judeus continuaram seguindo, né, nós fazemos uma Páscoa celebrando a morte de Jesus. Claro que não tinha morte de Cordeiro Pascal, mas era a maneira de você lembrar a morte de Jesus. Se eu considero esse o evento mais importante da história, eu não devo mudar. Mas a igreja que estava em Roma fez essa mudança. Quando Constantino organizar a igreja católica, tudo de ruim que aparecer ela vai seguir, né? Entre eles, essa mudança na Páscoa que já tinha sido feito nessa época. E Policarpo, como eu disse, é uma testemunha excelente, porque ele esteve com os apóstolos. Depois eu vou colocar textos escritos por Policarpo, para quem quiser ler, eu vou colocar lá no grupo. Isso é um trabalho voluntário. Se alguém quiser ler e fazer um comentário, que é chamado uma resenha, né? Quiser fazer uma resenha, um comentário sobre o texto, aí eu até dou 2 pontos para quem fizesse esse trabalho, tá ok? Eu dou 2 pontos para somar na prova, mas como eu disse, é um trabalho voluntário. Bom, principalmente esse texto aqui, A Vida de Policarpo, eu considero um testemunho assim, dos mais espetaculares, se não o mais espetacular que nós temos, pela quantidade de diálogo, pelos eventos, pelos milagres que aconteceram. E Policarpo, com certeza, a partir agora de 155 da era cristã, o que vai acontecer é que esse testemunho de Policarpo vai ser muito forte para a igreja. Certamente vai levar muitos cristãos a conseguirem manter a fé e até a morte. E certamente vai fazer crescer muito o cristianismo nesse período. Então foi um testemunho realmente maravilhoso.